Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e mistério de 1979, chamado Mystery's Island of Beautiful Women. Alerta de spoilers a seguir. Uma tripulação totalmente masculina de uma plataforma petrolífera faz um pouso de emergência em uma ilha. Desesperados procurando uma maneira de sair desta ilha, eles encontram índios caçadores e uma tribo de mulheres bonitas que pensam que todos os homens são maus e devem ser mortos. 20 anos atrás, enquanto uma guerra acontecia na Indochina francesa, um grupo de freiras e crianças de uma escola católica se preparam para fugir. Com soldados as perseguindo, as freiras conseguem colocar todos em um ônibus em direção a uma pista de pouso e carregar as crianças em um avião que as espera. Quando o avião decola, os soldados tentam abatê-lo, mas a aeronave consegue escapar das balas. Enquanto está no ar, o avião entra em uma forte tempestade e o piloto decide fazer uma aterrissagem de emergência, mas infelizmente eles se chocam com a terra. 20 anos depois, em algum lugar do Oceano Pacífico, um piloto de hidroavião chamado Stu está tentando entrar em contato com o aeroporto de Guam para dizer que tem um mau funcionamento mecânico no avião, mas ele não tem sucesso. Na cabine, Mike, que recentemente deixou de ser piloto da companhia petrolífera, acorda ao lado de Wendell, um petroleiro demitido, e JJ, um guarda-costas. Ele vai verificar outro passageiro, um trabalhador ferido chamado Danny, que ficou cego por um acidente na plataforma petrolífera. Danny pergunta quanto tempo levará para chegar em Guam, o que faz Mike verificar pela janela. Entretanto, ele não vê nenhum sinal de terra, decidindo ir até a cabine para perguntar. No caminho para a cabine, ele passa por Gordon Duval, o presidente da companhia petrolífera. Mike entra na cabine e pergunta a Stu onde eles estão, mas o piloto diz a ele que a tempestade mais cedo derrubou todos os seus sistemas, incluindo seu rádio. Envergonhado por estar perdido enquanto o presidente da companhia é seu passageiro, Stu hesita em admitir aos passageiros que eles estão em apuros. Então Mike diz a ele para dizer aos passageiros para que todos possam procurar ajuda. Em seguida, o piloto fala sobre a sua situação aos passageiros e Gordon não fica nada satisfeito com a notícia. Pouco tempo depois, Wendell avista uma ilha e Stu decide aterrissar o avião, já que eles estão com pouca gasolina. Enquanto isso, duas mulheres, Jojo e Elizabeth, olham ansiosamente para o céu, ouvindo um avião por perto. Eles aterrissam com cuidado na costa para garantir que não atinjam o Recife, e Stu ataca lentamente na praia. Sem saberem, duas outras mulheres, Flower e Chocolate, observam o avião que está se aproximando. Na praia, os homens saem do avião. Stu menciona que os aeroportos próximos não podem rastreá-los, porque estão muito longe da Manilha e não estão suficientemente perto de Guam, mas ele apresentou um plano de voo para saber que estão desaparecidos. Esperando ser resgatado, Mike expõe o seu plano de que eles deveriam iniciar um incêndio para fazer um sinal de socorro e caçar alguma comida, enquanto Stu decide consertar o rádio. Pouco tempo depois, Mike e Wendell recolhem madeira, enquanto JJ caça e atira num javali para o jantar. Naquela noite, os homens se reúnem ao redor do fogo e Stu, incapaz de consertar o rádio, decide fazer uma pausa. De repente, os homens ouvem um grito de Stu, correm até ele e encontram um crânio humano, além de uma jaqueta de aviador presa a uma hélice de avião. Mais tarde, Mike diz a Gordon que aquela jaqueta é da Força Aérea Americana, e ao ver a sua decadência, ele imagina que ela está lá há muitos anos. Ele também acha que o avião de onde vem a hélice ainda pode estar na ilha. Ele aponta que a jaqueta não está queimada, o que significa que o avião ainda está intacto e ainda pode ter combustível. Na manhã seguinte, em um altar improvisado, Elizabeth faz uma oração na frente das suas companheiras. Na praia, Wendell e Mike planejam procurar outro avião. Deixando os outros para trás para cuidar do avião, Mike instrui o piloto a usar a pistola de sinalização se algo acontecer. Enquanto os dois estão caminhando na praia, eles veem pegadas e sinais de que um barco foi arrastado. Wendell suspeita que um homem entrou na selva e o outro está na frente deles. E isso aconteceu na última hora, porque a maré não lavou as pegadas. Enquanto isso, Gordon e JJ partiram em uma direção diferente para procurar o avião. De volta ao avião, quando Stu está prestes a dar analgésicos a Danny, ele vê alguém entrando no avião,
rapidamente pega sua arma e atira. Enquanto isso, Mike e Wendell veem o sinal de foguete no céu e, quando estão prestes a voltar, veem uma mulher chamada Snow sendo perseguida por um índio com uma lança. A mulher vai para a selva e Wendell corre atrás dela enquanto Mike fica para trás para atirar no homem que a persegue. Pouco depois, Wendell alcança a mulher e a agarra por trás, mas ela lhe dá uma mordida e foge. Em outro lugar, JJ e Gordon encontram outro crânio. Eles continuam caminhando e eventualmente veem uma mulher e uma criança brincando em um riacho. Assustada com os dois homens, a mulher chama a criança e foge, gritando por socorro. Surpresos que a mulher fale inglês, JJ e Gordon a seguem. De volta à selva, Wendell e Mike estão presos em uma rede e perderam a sua arma. Mike pega a arma, mas uma lança de repente o detém e quando olha para cima, vê Elizabeth de pé na frente deles. Elizabeth é a líder do grupo e instrui as mulheres a matarem os homens, mas Snow diz que os homens mataram o índio-chefe. Mais tarde, Wendell e Mike estão presos na rede e a mulher que eles ajudaram mais cedo volta para soltá-los. No acampamento feminino, JJ e Gordon se deparam com um altar formado por partes de um avião e restos de animais. JJ sugere que eles saiam dali, mas o seu chefe quer encontrar a bela mulher. De volta ao avião, Wendell e Mike chamam Stu e Danny, mas ninguém responde. Preocupados, os dois puxam cautelosamente as escadas para baixo, revelando um índio morto. Lá dentro, eles encontram Danny gemendo e Stu caído sobre uma mesa, ambos bêbados. De volta ao acampamento das mulheres, JJ e Gordon se escondem atrás de uma árvore, enquanto observam Elizabeth e o resto do grupo trazendo de volta o corpo do índio. Bambi, a mulher do riacho, também chega, avisando as outras que ela viu homens. Na praia, Mike e Wendell refletem sobre o que acabaram de encontrar. Eles se perguntam como as mulheres estão usando o equipamento da Força Aérea dos Estados Unidos e falam inglês. E enquanto isso, estão sendo observados por Chocolate e Flower. No acampamento feminino, enquanto o grupo reza, Elizabeth implora a freira para deixá-la entrar, afirmando que um índio faleceu e teme que mais mortes ocorram. Ela acrescenta que há outros homens com armas, esperando que a irmã as proteja. Interrompendo as orações, Chocolate chega, relatando que outro índio foi morto. Nessa noite, Mike verifica Danny e assegura ao homem ferido que eles sairão da ilha em breve. No dia seguinte, Stu cava uma sepultura para o índio morto. Finalmente, JJ e Gordon voltam para a praia, dizendo a todos que encontraram uma aldeia de mulheres na selva. De repente, Elizabeth e as mulheres também chegam, exigindo o corpo do índio. Os homens deixam que elas o peguem e as mulheres desaparecem de volta à selva. Wendell sugere que eles partam, mas Mike lhe diz que a sua melhor chance é com as mulheres, que podem saber onde está o avião. Mike pergunta a JJ se ele pode levá-los de volta à aldeia para conversar com as mulheres. Mas Gordon diz para trocar itens com elas para obter informações, levando panelas, frigideiras e talheres. Depois disso, Mike, JJ e Gordon partem e eles se deparam com dois índios mortos amarrados a um poste na praia, como um aviso. Enquanto isso, Danny chora de dor e Wendell instrui Stu a ajudar o homem ferido. Desanimado, Stu diz que não pode fazer nada, então o homem mais jovem o ameaça, fazendo o piloto se aproximar de Danny. O piloto lhe diz para ficar quieto e lhe manda morder um cinto para parar de gritar enquanto o conforta. Ao mesmo tempo, os três homens continuam indo para a aldeia. Sem que eles saibam, eles estão sendo seguidos por Chocolate, que avisa ao resto das mulheres. Do nada, as mulheres aparecem rodeando os homens. Gordon oferece a Elizabeth seus pertences em troca da localização do avião, para que eles possam pegar o combustível e ir embora. No entanto, ela se recusa. Então ele oferece seus serviços para ajudar a lutar contra os índios. Elizabeth concorda e diz que depois que eles derrotarem os índios, ela os levará até o avião. Gordon diz a ela que Danny está ferido e que eles têm que conseguir ajuda o mais rápido possível. Ela instrui os homens a voltarem para o avião, dizendo que enviará alguém com medicamentos. Após o acordo, os homens deixam os itens como presentes para as mulheres. Entusiasmadas, elas aceitam alegremente os presentes. Mais tarde naquele dia, Flower ajuda Danny e Gordon conversa com ela. Ele fica sabendo que haviam originalmente 13 sobreviventes no avião, mas infelizmente 3 morreram. Flower acrescenta que Kitty, filha de Bambi, é filha de um índio e que Jojo teve um filho,
mas Elizabeth o matou porque ele era um homem. Ao mesmo tempo, Mike pergunta a Snow como eles chegaram na ilha. Ela diz que a irmã as levou para a ilha, mas antes que possa dizer mais, ela para de falar, com medo de irritar Elizabeth. Então ela chama Flower para partir, mas antes Mike descobre o seu nome. Em seguida, Mike diz a Gordon que deve haver uma mulher mais velha, porque Snow mencionou uma irmã. De volta à aldeia, esperando que Elizabeth volte, Chocolate pergunta a Flower e Snow se ela pode voltar com elas para o acampamento masculino. Flower lhe diz que elas voltarão mais tarde e acrescenta que Snow gosta de Mike. Irritada, Snow diz a Flower para ficar quieta, porque Elizabeth pode descobrir. Então, Elizabeth aparece de trás do altar, dizendo ao grupo que a irmã lhe disse o que fazer. Ela diz às mulheres que elas devem ser simpáticas com os homens. Entretanto, depois de terminarem com os índios, as mulheres também deveriam matar os homens, mas ao ouvir isso, Flower e Snow ficam preocupadas. Na praia, JJ toca a gaita e Mike nota Snow e Chocolate os observando. Perplexas com o som, as duas mulheres se aproximam para investigar e JJ oferece a gaita a Chocolate. Ela experimenta e as duas mulheres se revezam, se divertindo com os sons que estão fazendo. Interessada, Snow vê o chapéu de Mike e pergunta o que é. Então ele diz que é um boné de beisebol, explicando que o beisebol é um jogo. Animadas, as mulheres dizem que também jogam jogos como pular corda e esconde-esconde. Curioso, Mike pergunta quem as ensinou os jogos, e elas contam que Elizabeth lhes disse que foi a irmã que a ensinou. Interrompida por Wendell tentando pegar um peixe, Chocolate pede a JJ para vir com ela e ajudar o Wendell, deixando Mike e Snow sozinhos. Mike sonda mais e pergunta como ele poderia encontrar a irmã, mas Snow lhe diz que apenas Elizabeth pode falar com ela. Então, Snow continua brincando com a gaita, mas arranha o seu lábio. Mike a beija e ela lhe devolve a gaita, pedindo mais beijos. Enquanto isso, Flower sobe num coqueiro e Gordon lhe diz para ter cuidado, pois ela pode se machucar. No topo da árvore, Flower avista um barco com índios chegando, então ela alerta a todos. As mulheres saem para avisar Elizabeth e Mike diz a elas para se encontrarem na praia. Quando os índios chegam à praia, o líder do seu grupo vê os homens mortos. Stu, que está dormindo sozinho na praia, é visto pelos índios. Depois disso, Mike, JJ e Wendell descobrem que os índios mortos amarrados desapareceram. Então as mulheres chegam e Mike diz a Elizabeth que elas cumpriram sua parte no acordo, mas os índios foram embora sem lutar. Mike pede a Elizabeth o combustível, mas enquanto eles conversam, as mulheres encontram o corpo sem cabeça de Stu. Elizabeth diz que os índios estarão de volta porque isso já aconteceu antes. Logo depois, os homens e as mulheres realizam um funeral para Stu. No dia seguinte, na aldeia, Snow diz a Flower que ela acha que Elizabeth e a irmã estão erradas a respeito dos homens. Ela acrescenta que quer falar com a irmã, mas Flower lhe diz que Elizabeth a matará como a última garota que queria fazer o mesmo. No altar, Snow chama a irmã, suplicando para deixá-la entrar em sua casa. Elizabeth a encontra e a chama de má antes de se preparar para lhe atirar uma lança. Mas Snow consegue atirar primeiro. De volta à praia, JJ e Mike fazem um balanço das suas munições e conversam sobre o que acontecerá com as garotas quando eles se forem. Mike se propõe a levá-las com eles em vez de deixá-las para trás. De repente, Snow vem correndo pela praia. Ela diz que Elizabeth quer matá-la porque ela queria falar com a irmã para suplicar que não matassem os homens. Gordon pergunta por que elas querem matá-los se eles não querem lhes fazer mal. Então ela menciona que a irmã lhes disse que todos os homens são maus e que deveriam ser mortos, mas ela não concorda com isso. Então Mike pergunta a Snow sobre a localização do avião que caiu, mas ela diz nunca ter visto um avião. Gordon insiste que é um avião, então Snow diz que é da irmã. Mike pede a ela que os leve para onde a irmã mora, e ela hesita em concordar. Antes de partirem, Mike pede o sinalizador e diz a Gordon e JJ que se ele encontrar combustível, ele vai mandar o sinal. Depois, Snow leva Mike até o altar e eles passam por ele e veem o avião debaixo da folhagem. Assustado com o que a irmã pode fazer, Snow diz a Mike para não tocar no avião. Então eles entram no avião escuro com uma lanterna e encontram os restos esqueléticos da irmã, chocando os dois. Logo em seguida, Snow implora a ele para que pare de mexer na casa da irmã, mas ele diz que tem que verificar se ainda há algo de útil. Mike procura combustível
mas só encontra um dispositivo de busca de direção. Durante a procura, ele encontra o diário da irmã e descobre que o nome dela é Teresa. O avião caiu na ilha e ela ficou gravemente ferida, incapaz de andar e falar. Elizabeth, que tinha apenas 5 anos de idade na época, cuidou dela e de todas as outras bebês, dando a cada uma nomes infantis. A menina também temia homens e armas, o que levou o seu ódio atual pelos homens. A irmã Teresa viveu por mais 5 anos na ilha e tentou fazer o seu melhor, esperando que Elizabeth estivesse fazendo a coisa certa. Na praia, os homens restantes são pegos desprevenidos pelas mulheres. Elas os desarmam e os levam de volta para a aldeia. Lá elas fazem os homens se ajoelharem. Elizabeth diz que a irmã lhe disse para entregá-los aos índios. Danny chama Flower e lhe diz que ele sabe que ela não faria nada para prejudicá-los, mas outra mulher chuta as costas dele. Flower diz à líder que o que eles estão fazendo é errado, mas Elizabeth diz a ela que é isso que a irmã quer. Então Mike e Snow chegam, dizendo que não é o que a irmã quer, e revela que a irmã Teresa morreu há 20 anos. Ouvindo isto, Elizabeth aponta sua lança para Mike com raiva e ordena às outras mulheres que o matem. O homem diz a elas para baixarem suas armas, ou então ele atirará em Elizabeth. Mike diz ao resto das mulheres que elas não têm nada a temer e que Elizabeth tem estado mentindo para todas elas. Ele diz a Snow para soltar os homens, mas a líder levanta sua arma contra Mike. Inesperadamente, a líder é esfaqueada por Jojo em vingança por ela ter matado seu filho. Elizabeth morre nos braços de Mike, dizendo que ela só queria cuidar dos bebês e temia que Teresa ficasse brava com ela. Mais tarde, Snow queima o altar enquanto o resto observa. No dia seguinte, todos, inclusive as mulheres, decidem voltar para o avião. Mas enquanto caminham, Chocolate vê 3 barcos de índios chegando, então ela avisa a todos. Todo mundo pega o ritmo para chegar ao avião e se afastar dos índios. Enquanto eles correm, Danny cai, mas é ajudado pelas mulheres e Wendell. Ao chegar ao avião, JJ atira no líder dos índios. Todos acabam embarcando no avião e JJ e Wendell fecham as janelas e portas. Mike tenta ligar o avião, mas as hélices estão tendo dificuldade em arrancar. Finalmente, o avião decide funcionar e decola, se afastando dos índios e deixando a ilha para trás. Depois de decolar, Snow olha pela janela e diz adeus a Elizabeth e a sua vida na ilha. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.